Eleições 2012. Saiu a segunda pesquisa Ibope encomendada pela Rede Amazônica com a intenção de votos para prefeito de Manaus. Começamos com os números da pesquisa estimulada, onde os nomes dos candidatos são citados pelo entrevistador. Se a eleição para prefeito de Manaus fosse hoje, Arthur Neto e Vanessa Graziotin teriam 29% dos votos cada. Henrique Oliveira, 11%. Sabino Castelo Branco, 10%. Serafim, 9%. Pauderney, 3%. Herbert Amazonas, Jerônimo Maranhão e Luiz Navarro aparecem com 1% cada. Branco e nulos, 2%. E não sabem ou não respondeu, 4%. Veja agora a evolução dos candidatos, comparando com os números da primeira pesquisa do Ibope aqui em Manaus, divulgada no último dia 16 de agosto. Arthur Neto tinha 29% e manteve o mesmo percentual. Vanessa Graziotin aparecia com 19% e subiu para 29%. Sabino Castelo Branco estava com 11% e agora tem 10%. Serafim também tinha 11% e passou para 9%. Henrique Oliveira começou com 7% e agora tem 11%. Pauderney, nas duas pesquisas, teve 3%. Herbert Amazonas e Luiz Navarro aparecem nas duas pesquisas com 1% das intenções. Jerônimo Maranhão, que não pontuou na primeira, agora tem 1%. Brancos e nulos caíram de 8% para 2%. Os que não sabem ou não responderam passaram de 9% para 4%. O Ibope também pesquisou a rejeição aos candidatos à Prefeitura de Manaus e perguntou em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum. Veja o resultado. Arthur Neto teve 31% de rejeição. Sabino Castelo Branco, 28%. Serafim, 26%. Vanessa Graziotin, 21%. Luiz Navarro, 17%. Herbert Amazonas, 13%. Jerônimo Maranhão, 12%. Pauderney, 11% e Henrique Oliveira, 7%. Poderia votar em todos, 2%. Não sabe ou não respondeu, 6%. O Ibope também fez uma simulação do cenário de um segundo turno nas eleições aqui de Manaus. Veja como ficaria. Arthur Neto teria 39%. Vanessa Graziotin, 43%. Brancos e nulos, 10%. Não sabe ou não respondeu, 9%. A pesquisa do Ibope perguntou como o eleitor classifica a administração do prefeito Amazonino Mendes. Confira os números. 7% consideram ótima. Boa, 23%. Regular, 30%. Ruim, 13%. Péssima, 25%. Não sabe ou não respondeu, 2%. Essa mesma pesquisa também avaliou a administração do governador Omar Aziz. 16% consideram ótima. Boa, 55%. Regular, 22%. Ruim, 2%. Péssima, 2%. E não sabe ou não respondeu, 2%. O governo da presidente Dilma Rousseff também foi avaliado. 28% consideram ótimo, 54% consideram bom, regular 13%, ruim 2%, péssimo 2%, não sabe ou não respondeu 1%. A pesquisa foi realizada de 17 a 19 de setembro. Foram feitas 805 entrevistas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas com o número 00023/2012.